Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Do Zero ao Arremate. E essa aula é uma aula muito interessante, uma aula muito bacana mesmo, onde a gente vai falar sobre como identificar boas oportunidades de negócio. Então aqui a gente vai entregar para vocês uma chave muito preciosa sobre o funcionamento do mundo dos leilões. Então por isso presta bastante atenção nessa aula. Se ficar com dúvida, assiste de novo, deixa o comentário embaixo ou entre em contato com a gente, beleza? Então vamos lá. Nessa aula, nossa aula número 12, a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar boas oportunidades de negócio e também algumas dicas que são muito úteis para que você consiga identificar essas boas oportunidades. Então, antes da gente avaliar na prática ali, onde eu vou mostrar para vocês um lote, por exemplo, algumas coisas que merecem a nossa atenção. Peço desculpa aí, pessoal. A garganta está um pouquinho irritada hoje. Então vamos lá. Quando você se deparar com um lote sem foto, liga o alerta. Liga o alerta, mas liga o alerta positivamente. Por quê? Potencialmente é uma oportunidade, pode ser, né, uma boa oportunidade de negócio. Por quê? Eu já comentei isso em algum outro momento aqui no curso. Quando pessoas que não têm experiência no ramo dos leilões e começam a se aventurar e não são munidas, né, do máximo possível de conhecimento, assim como vocês estão sendo aqui no nosso curso. Então a pessoa olha um lote sem foto, ela já logo declina, já logo perde o interesse naquele bem. Mas você que é safo, você que já está aprendendo os macetes aqui com a gente, sabe que essa pode ser uma boa oportunidade de negócio, né? Então, viu um lote sem foto? Se você gostou dos valores, gostou do bem, quem sabe é algo que você está procurando, eu quero um modelo tal de carro, eu quero um Corolla, eu quero um Civic, eu quero uma Saveiro, enfim, o que você está buscando ali, né? E não tem foto, né? O que acontece? Leilão judicial, a gente acaba vendo muito lote, né? Lote sem foto. Então, se está sem foto, quem sabe é o que você, né, se interessa, vale a pena você se dedicar um pouquinho para levantar algumas informações. Outra coisa que requer nossa atenção é quando você for avaliar o lote e tiver escrito alienação fiduciária. O que significa alienação fiduciária? Significa que aquele carro, possivelmente, ele está financiado. Então, aqui requer um pouquinho de atenção. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que mais que eu coloquei aqui? Verificação do valor da dívida. Isso também é muito interessante, é algo também a ser ponderado, a ser considerado. Eu já expliquei para vocês numa aula ali sobre a questão do parcelamento, o parcelamento até o valor da dívida. Quando a dívida, por exemplo, é 50 mil reais, você só pode parcelar até 50 e o carro que está comprando, por exemplo, custa 60, aquela diferença você teria que pagar à vista. Enfim, se ficou, né, em dúvida com isso, volta, assiste as aulas de novo, né, que já foi falado sobre isso. Edital omisso também é algo que acaba desmotivando as pessoas que não têm muito conhecimento sobre leilão, não sabem que ela consegue levantar essas informações de outra forma. Então, se o edital omisso não fala sobre a localização do bem, não fala sobre as formas de pagamento, cita de maneira muito breve, né, muito superficial a questão se é possível o parcelamento ou não. Então, tudo isso são bons indícios, né, que você pode fazer um bom negócio. Porque imagina lá um bem, isso acontece muito nos leilões judiciais, aonde não vem escrito ali na tela inicial, parcelável em 48 vezes, parcelável com 25% de entrada e o restante em 30 prestações. Não aparece, na maioria das vezes, não aparece. E a pessoa que não tem muita experiência, que está começando agora, que não está recebendo uma instrução como essa que vocês estão, ela acaba batendo o olho ali e ela não se interessa muito, porque ela não sabe analisar um edital, ela não sabe onde buscar essas informações e às vezes só fala lá sobre parcelamento. Então ela não sabe que ela pode fazer um contato com o leiloeiro, que ela pode, muito provavelmente, parcelar aquele lote, porque lá está escrito, por mais que seja de maneira breve, então vale a pena fazer um contato com o leiloeiro. Provavelmente vamos supor que seja um site, uma plataforma de um leiloeiro, onde ele não deixa você escolher o número de parcelas, o parcelamento ali na página, ali na própria plataforma, mas sim tem que ser enviado via e-mail. Então tudo isso são coisas que acabam desmotivando pessoas que não têm muito conhecimento. A pessoa que está mal preparada, que caiu aí de galhata, como a gente gosta de dizer, no meio do leilão, ela acaba fugindo disso. Então ela não tem tanta experiência ou não tem tanto conhecimento. Então,
vale a pena fazer um contato com o leiloeiro, levantar o máximo dessas informações possíveis. A gente já falou sobre isso em alguns momentos no curso. Registra essas informações. Então, imagina que você se deparou com um edital que ele está omisso. Ele não fala as condições do carro, não fala se está funcionando, não fala sobre a lataria, não fala sobre o estado de pneu, a parte mecânica. É um edital que não traz laudo de funcionamento do carro, não traz um laudo detalhado por parte do oficial de justiça, que é algo que o oficial de justiça faz. Ele vai lá, ele avalia o bem, ele detalha como que tá e tudo mais. Vamos supor que é um edital, é um lote que não contém essas informações. Então, faça contato com o leiloeiro. O leiloeiro vai levantar essas informações, vai passar essas informações para você. Afinal de contas, não somente você é um interessado em comprar, mas como leiloeiro também é interessado que alguém compre, para que ele possa receber a taxa dele, né? Então, o leiloeiro, ele é interessado. Por exemplo, volta e meia, quando eu faço o cadastro para arrematar algum lote específico, no dia seguinte já tem mensagem do leiloeiro, a gente viu que você se cadastrou no lote tal, ou eles mandam mensagem com lembrete, amanhã encerra o lote que você estava de olho, o lote que você se cadastrou, que você manifestou, né, interesse. Então, isso é bem recorrente, vocês vão começar a perceber isso à medida que vocês comecem a se inscrever em algumas plataformas, nos sites de alguns leiloeiros, à medida que vocês comecem a procurar alguns lotes que despertam interesse em vocês, vocês vão ver como que o leiloeiro ele faz esse contato com você, porque para ele é o interesse dele é que alguém compre para que ele possa, né, receber a taxa dele. Então, o leiloeiro passou a informação para você, essa é uma dica preciosa que a gente dá. Registra essas informações. Não está no edital, mas o leiloeiro mandou. Vamos supor que você ligou, falou, leiloeiro, consegue me passar essas informações via e-mail? Ou manda um e-mail para ele, conversei conforme conversado via telefone, né, a respeito das informações do lote tal, do edital tal, né, edital X, né, gostaria de informações sobre, né, o lote tal, se está funcionando, se não está, a localização do bem. Coloca ali no corpo do e-mail as informações que você quer, as informações que são bacanas, né, que são interessantes de você saber, e aí o leiloeiro vai repassar e você deixa documentado. Por quê? Para você estar amparado caso lá na frente venha dar algum problema. A gente já falou, né, em outros momentos ao longo do curso sobre isso. Então, beleza, leilão judicial e leilão extrajudicial. Algumas dicas muito importantes que a gente dá é sobre o cálculo de viabilidade, se é viável ou não você comprar, você arrematar aquele bem, até que valor você está disposto a arrematar, quanto é o valor de mercado, quanto vai ser mais ou menos o valor que você vai conseguir vender, quais serão os seus custos com taxas, transporte, possíveis manutenções. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. A gente vai ter uma aula bônus, uma aula específica, onde a gente vai disponibilizar para vocês aí uma calculadora, uma planilha de cálculo que nós aqui do Arca Leilões utilizamos para a gente analisar, seja casa, seja carro, né, antes de comprar, os possíveis cenários que a gente vai enfrentar. Então, vale a pena também você fazer consultas em bancos de dados. Lembra algumas aulas atrás, que eu mostrei para vocês algumas plataformas que fazem buscas? Então, aqui elas vão ser muito úteis na hora de vocês analisar se é viável ou não. Por quê? Lembra que eu mostrei lá o olho no carro, o consulta placa, enfim, o Historicar, para ver o histórico do carro, enfim, aqueles outros vários sites que tem lá, eles são muito úteis para isso. Então imagina que você está interessado no lote tal, e lá no edital você sabe que você tem acesso às informações, você consegue Renavan do carro, você consegue placa do carro, assim como com o Renavan e a placa, você consegue consultar dentro do próprio site do Detran daquele estado, do estado que pertence àquele veículo, você consegue, só que pode ser que você não tenha acesso a tantas informações que são interessantes que você tenha, então lá naqueles sites lá, que eu disponibilizei para vocês, vocês conseguem fazer uma pesquisa mais completa. É claro, dependendo a qual pesquisa que você quer fazer, se é mais completa, se é só de gravame ou não. Então, por exemplo, uma muito interessante é a pesquisa de gravame. Por quê? O gravame, ele nada mais é do que um registro informando que há um processo por trás daquele veículo, daquele bem, por exemplo. Então, pode ser que aquele veículo ele esteja com uma alienação fiduciária, ou seja, né, tem um gravame junto a uma instituição financeira, porque aquele carro ainda está financiado. Então, vamos supor que no edital não trazia essa informação, não falava que o carro tinha alienação. E aí você comprou o bem, só que aquele carro estava financiado. Então, pode ser, dependendo das informações que estejam no edital, se tiver lá que pode subrogar, né, ao comprador,
ao arrematante, então é algo que requer atenção, porque pode acabar recaindo, né, sobre você aqueles valores. Mas é claro, né, a gente tem os modelos de documentos que a gente pede baixa para o juiz e tudo mais, né, seja débitos da parte do Detran, por exemplo, ou seja algum outro débito federal aí também, enfim. Então a gente tem, né, toda essa parte de documento também que a gente consegue pedir baixa, né? Dependendo, é claro, sempre o que diz o edital. Então, vale a pena se você consulta naqueles sites. Por quê? Você vai ver se tem gravame. Vamos supor que você vai lá e consulta a placa do carro que você está interessado. E vai aparecer que tem 3 gravames, ou seja, tem 3 processos. Pode ser que aquele carro ele tenha sido utilizado como penhor em mais de um contrato. Então o cara emprestou lá no Banco do Brasil, colocou o carro como garantia, emprestou lá no Bradesco, colocou como garantia, emprestou lá na Caixa, colocou como garantia. Então ele pode ser alvo de 3 processos diferentes. Então é algo que requer muita atenção. Então por isso vale a pena consultar, afinal de contas não é tão caro, né? É claro, você vai colocar na ponta do lápis se é realmente o que você quer e se você quer investir ali um valorzinho, R$12,90, R$14,90, ou uma pesquisa mais completa para saber. Ou eu quero saber se aquele carro já tem histórico de leilão. Quero saber se aquele carro que eu estou pegando ele já não passou por leilão antes de estar nesse leilão, o que pode acontecer. Imagina lá um carro de pequena monta ou média monta, né? Você já teve aula sobre isso. Caso você não tenha assistido, volta lá e assiste a aula sobre os tipos de leilões, está lá no começo do conteúdo. Então, se comprou está interessado num carro ali que é de pequena monta ou média monta, e você nem sabe que ele é de pequena ou média monta, mas ele está para leilão porque alguém não pagou a pensão, por exemplo, ou por causa de uma dívida trabalhista. Aí você vai lá, consulta a placa e vê que já tem um leilão. Então, você já sabe o histórico. Opa, eu sei que esse carro foi batido. Então, né, são coisas assim que a gente indica, que a gente dá como dica que vocês coloquem na ponta do lápis, né? Para que vocês possam fazer sempre o melhor negócio possível. E, é claro, comparação com outras oportunidades. O que é isso? É você comparar. Eu quero um Corolla. Achei esse nessas condições. Opa, aqui eu achei outro, nessas e nessas condições aqui. E você colocar na balança, se vê o que às vezes vale a pena investir um pouquinho mais. Aqui eu vou dar 25% de entrada. Opa, mas quem sabe, será que num leilão extrajudicial vou ter que pagar tudo à vista? Mas será que não vale a pena, às vezes, eu pegar num extrajudicial, vou pegar o carro mais rápido também? Então são tudo coisas que você tem que colocar na ponta do lápis, se vale a pena ou não vale. Mas, é claro, sempre analisem, sempre leiam o edital, se tratando principalmente de leilão judicial, onde você requer atenção a um número maior de informação do que comparado ao extrajudicial. Nos leilões extrajudiciais também requerem muita atenção, analisem direitinho, façam contato com o leiloeiro, peçam foto, peçam vídeo. Alguns sites, algumas plataformas, eu já mostrei para você, uma delas inclusive, eles mesmos disponibilizam de serviços onde eles fazem vistorias, onde eles fazem análises de funcionamento do carro e podem disponibilizar para você saber o estado que está. Assim também, como a gente já deu dica para você pegar um mototáxi, um táxi, ou liga para um mecânico lá da cidade vizinha, lá da cidade que tá aquele bem lá, fala, consegue deslocar lá no local tal, fazer uma avaliação no carro, já conversei com o leiloeiro, tá tudo certo, você pode entrar lá e dar uma analisada no carro, pode ser feito isso, aí o cara vai lá, vai analisar o bem, vai te dar um ok, o carro tá assim, assim e tal, então faça isso, faça essas análises, faça sua pesquisa para que você não venha fazer um mau negócio. Vamos então só colocar aqui uma analisada em um qualquer aqui, só pra gente ficar um pouquinho mais, sei lá, vamos ver esse aqui, Tocantins, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, se tem carro também nesse, né, claro, às vezes nem tem um carro que é mais fácil de a gente ver. Moventes, novilhas, vacas, novilhas, meu Deus, olha no que eu acabei abrindo, né, bezerro, não deu bom. Vou pegar um outro aqui, Justiça do Trabalho de Divinópolis. Quem nasce lá é divino, será? Vamos ver o que temos aqui. Aparelho de ressonância magnética, lote com aparelho conjugado, tapões, enfim. Vamos achar, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar direto de veículos aqui, Direto de veículos aqui, Vai ficar mais fácil. Direto de veículos. Beleza. Leilão de automóveis. Vamos colocar do maior valor para o menor, que daí a gente já começa pelos topzera, né? Topzera. Vamos ver que a gente tem aqui, uma Ford Ranger 2014. Ok. Vamos ver esse aqui, que tá aberto. Vou até dar spoiler aí para algum aluno, caso seja bom. Vamos ver? Não é tão bom, né? Não é tão vantajoso. É claro, você consegue parcelar sem juro, né? 25% de entrada e 30 vezes para imóveis, já é mais interessante, e 6 vezes para veículo. 6 vezes aí o cara tem que estar
um bom dinheirinho aí em caixa, né? Então tá aqui a Ford Ranger, só que notem que essa tem foto. Lembrando que se fosse um item, um lote sem foto, já ficaria, né? Aquelas pessoas já ficariam com o pé um pouquinho atrás. Vamos pegar outro, eu quero um sem foto. Vamos ver um Golf. Esse Golf aqui, eu acho que vai estar sem foto. Dá uma olhada. Aí, ó. Tá sem foto. Vamos ver se esse daqui é... Ah, aqui, ó. Consta alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Olha, então isso aqui requer atenção. Por quê? Embora, olha, a avaliação dele é 131 mil. Você pode comprar ele por 78. 78, 80, olha, dá mais de 50 mil de margem. Ótimo negócio, né? Golf GTI 2015, cor preta, enfim. Aqui o número do processo, né? Ó, número 8, você já consegue, né? Consultar o processo e tudo mais, você já aprendeu sobre isso, ó. Alienação fiduciária. O que acontece? Então, esse carro, ele tá financiado para Caixa. Ou, o que acontece? No documento, quando ele aparece, consta alienação fiduciária, tem dois cenários. Ou o carro ainda está financiado, ou o carro estava financiado, a pessoa já quitou a dívida, só que como o documento ainda não foi renovado, ainda não foi lançado um novo documento, um novo licenciamento, ele ainda aparece lá a alienação fiduciária. Quando for feito o novo documento, vai sair essa alienação fiduciária. Aí, nesse caso, o que a gente aconselha? Faz uma consulta lá no site para ver se está alienado fiduciariamente, né? Para ver se está, né, se tá lá para a Caixa ainda, se está financiado. Tenta entrar em contato com o leiloeiro, busca as informações no edital para ver se cita, né, para ver se cita o valor da alienação, se de fato ele está alienado, se cita o valor tudo certinho, para você saber, né? Para você saber aí se vale a pena ou não. Então vamos ver aqui, ó. Então, bem, veículo tá aqui, ó, Renavan, aqui a placa. Então você pode pesquisar direto lá no site do Detran do estado que pertence esse veículo. Tá aqui, ó, o valor da avaliação, outubro de 2022. Ó. Então isso aqui é uma informação importante. Isso daqui é muito importante também. O carro foi avaliado por 131 mil em 2022. Pode ser que agora ele já não esteja valendo tudo isso. Vamos ver aqui, ó, placa FIP. Então ó, fica até de dica aí para quem quer consultar às vezes. Vamos consultar. Não carregou ainda? Pesquisa. Tá aqui, Golf, ó. Chassi Porto Alegre. Porto Alegre. 2015, tá aqui as informações. A placa foi emitida no Rio Grande do Sul. A placa foi emitida originalmente no estado de São Paulo. Acho que até começa com F, né? Ó, F. F. Antes das placas Mercosul, aí a gente já sabia, né? Golf GTI. Ó, tá aqui o GTI, 131.560. 131 mil, quanto é que fala aqui, ó? Aqui falava, ó, tá até mais. Com essa subida das FIP, né? Essa subida das FIP que teve nos últimos anos aí, então o carro tá valendo até mais do que foi avaliado na época. Então, enfim, então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis ali para você analisar. Tá aqui o depositário, tá aqui o nome do cara, Alexandre, que o cara que tá devendo, enfim, endereço dele, tudo certinho. Ó, aqui algumas outras informações interessantes, ó. Consta alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, penhora, Renajude, ó, então ele tá penhorado. Aqui, ó, a questão da transferência, então não pode ser transferido. A questão da circulação, constam débitos no Detran. Ó, tudo isso aqui está atrasado, né, de débitos junto ao Detran. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis também. Lembrando, é claro, que você pode pedir baixa depois disso. Lembra que eu já expliquei. O juiz, ele não vai tirar esses valores aqui enquanto o lote está em leilão. Porque se ele tira e o cara lá, esse Alexandre aqui, vai lá e paga, o cara saiu ganhando. Porque, olha, ele teve... foi beneficiado em 7.800, porque não vai precisar ele pagar. Então, o juiz ele não tira enquanto está rolando o processo. Ele deixa para tirar depois. Quando você solicita, a gente tem os documentos, a gente tem uma aula específica, a gente explica para você como que você pode fazer isso. Então, tá aqui, ó. Em dezembro de 2023, a gente está em 2024. Ele tinha esse valor. Então, é bem possível que agora, esse ano, se for um lote que ainda está aberto, vamos ver? Ó, tá aberto ainda. Tá aberto. Quando é que fecha? Final do mês de março.
final do mês. Então ainda está aberto. Então pode ser que já tenha os valores de 2024 também nos documentos. Então já vai mudar esse valor. Por isso que você pode consultar a placa dele lá naqueles sites que a gente falou para vocês. Vocês conseguem consultar lá e ver em quanto que estão, né, em quanto que está esse débito. Então tudo isso, né, coloca na ponta do lápis. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos ver se falava alguma coisa. Ó, fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo. Então você é responsável. Você poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital, leilão e sua realização. Impedimento, vamos ver. Enfim, ó, devido ao peticionamento dos autos. Mas é claro, isso aqui a gente pede depois, né? Pede depois. Então, ó, aí foi só para mostrar. Então, quem sabe aqui tá aí uma boa oportunidade de negócio. Quem sabe você quer um Golf, você quer esse carro, é o que você está buscando, né? Da Justiça do Trabalho aí. Ah, não era esse daqui não? Esse aqui. Da Justiça Estadual, né? É Justiça Estadual. Justiça Estadual? Cadê o número aqui? Justiça Estadual de Porto Alegre. Então, enfim. Ó. Ah, isso aqui é imóveis, né? 25% até 30%. Nem cheguei a ver no edital. Nem cheguei a ver no edital se falava alguma coisa de parcelamento. Vamos até ver como que fala sobre parcelamento. Lembra que eu comentei sobre isso, que pode ser uma boa quando não traz ali no início? Sobre a parte do coproprietário e no ensino de desconto. Parcelamento. Vamos ver se tem alguma coisa. Não fala nada aqui sobre parcelamento. Vamos ver como pagamento. 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 Comissão da leiloeira. Os representantes que já deverão garantir seu lance, explique o valor. Bom, enfim, a gente vai ter uma... Aqui, ó. 25% do valor à vista e o restante até 30 vezes. Não, acho que isso aqui para imóvel, né? Tá falando de... Não, aqui é só a correção. Ó. Correção monetária também é algo que se deve colocar sempre na ponta do lápis para ver, né? Às vezes ele acompanha a Selic, às vezes ele acompanha a poupança. Então, taxas baixíssimas, né? Quando comparado aí a financiamento. Então, ó, olha que informação interessante. Porque estava lá no edital. Aqui ele não fala sobre parcelamento. Aqui ele não fala sobre o carro poder ser parcelado, só sobre imóvel. Então tá aí uma informação interessante. Porque a pessoa que não tem muita experiência, ou que não tem o conhecimento que vocês estão recebendo aqui, ela vai bater o olho assim, pá, não quero, não dá para parcelar, não tá escrito aqui. Mas quem disse que é só aqui? Tá no edital. Às vezes o edital é um pouco omisso, vale a pena fazer o contato com o leiloeiro. Então a gente está aqui fornecendo as informações para vocês que vocês devem considerar na hora de analisar, para que vocês possam fazer um ótimo negócio. Então, eu acho que para essa aula tá de bom tamanho. A gente já conseguiu repassar aí várias informações, várias dicas, né? Vários macetes para vocês que vocês devem considerar na hora de analisar, né? E fazer o melhor negócio. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então, vejo você na próxima aula.